Essa é uma questãozinha linda também, Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. De 1817. Está no contexto aqui joanino. Contexto. Período joanino. Período joanino. Que vai de 1808 a 21. Né? E essa é uma revolução, turma, que ela é um movimento separatista, que é separado do Brasil, né? Ah, Brasil, não é de Portugal, não. Na verdade, que é separado do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Porque nessa época o Brasil não era nem colônia, nem era independente. O Brasil era Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Era junto com Portugal. Era uma metrópole. Né? O Brasil fazia parte da metrópole. Né? Não como colônia, mas como metrópole mesmo. Até porque a corte estava aqui. Certo? Então era um movimento separatista, era um movimento liberal, anti-autoritário, anti-absolutista, e era um movimento também republicano. Eles defendiam a república. Tá? Só fazendo aí realmente uma revisão desse movimento da Revolução Pernambucana. Bom, então vamos lá para o enunciado. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, né? Expresso em dissensões entre... Bom, então vamos lá. Referência bibliográfica. Peças de um mosaico, viagem completa, experiência brasileira, não me ajuda muito. Vamos para o texto base, Enem 2020. O movimento sedicioso é a revolta, tá? Revolta. Ocorrido na capitania de Pernambuco. Então aqui, ó, nós temos a capitania de Pernambuco, ano 1817. Foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. Então, legal. Você tem aqui um Correio Brasiliense, que vai apontar para o fato de ser uma revolução em que a comoção no Brasil foi motivada por um descontentamento geral, e não por maquinações de alguns indivíduos. Então, o que o Correio Brasiliense está falando? Olha, isso aqui foi um movimento que foi movido por descontentamento geral da galera. Não foi assim um ou outro que está descontente. É um descontentamento de muita gente. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o seguinte, que foi um movimento com um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Então, vai falar assim, não, foi um negocinho pequeno, é um pontual, é um caso pontual, não foi nada disso e tal. Tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Então, moral da história. Você tem dois periódicos, dois jornais, cada um vai fazer uma leitura. Um vai dizer que a Revolução Pernambucana, a causa dela tem a ver com descontentamento geral, o outro vai falar assim, não, isso aí foi obra de poucas pessoas, né? E aí está falando o enunciado, dizendo que, embora percepções diferentes, essas matérias jornalísticas, elas trabalham um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, pautada pelo quê? Pelos quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata? Ninguém está falando do fim da escravidão aqui não, né? Isso não abordou essa questão do fim da escravidão. Grupos regionais acerca da configuração política e territorial? Sim. Por quê? Cada grupo, cada jornal, né, o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro, estão fazendo uma leitura diferente sobre a configuração de Pernambuco. Né? Pernambuco, para o Correio Brasiliense, é uma capitania, é uma província, perdão, era província já na época, em que a grande parte da população estava descontente e queria se tornar independente do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. Já a Gazeta do Rio de Janeiro fala assim, não fez nem cócegas. Não era um movimento muito perigoso, porque isso não foi obra de muitos, era de um ou outro, era isolado. Né? Ou seja, não foi um perigo para a ordem política territorial do Brasil naquele momento. Então, existe aqui uma discussão sobre a configuração política territorial do Brasil, né? Em relação à independência ou não de Pernambuco. Bom, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, nada a ver, não falou isso
no texto. Homens livres em torno da extensão do direito do voto não está no texto. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário também não está discutindo isso no texto. A única resposta possível mesmo para o texto é a letra B, que vai discutir sobre o território Pernambuco, a discussão se ali havia um movimento forte ou fraco em prol da independência em relação ao Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves.